Hoje nós terminaremos a exposição deste livro. Joel capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo, e como é um texto longo, nós vamos fazer isso por partes. Então, por enquanto, abra a palavra do Senhor no livro de Joel. Joel 3. Nós vamos orar mais uma vez pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Mais uma vez, ó Deus, nós pedimos Tua graça, a Tua bênção e que o Santo Espírito do Senhor nos ilumine a entender esse texto tão precioso que o Senhor deixou para nós. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades nesse dia e que o Senhor mesmo venha aplicá-la ao nosso coração de uma forma muito prática. Possamos entender o que o Senhor quer de nós no dia a dia, nos nossos relacionamentos, acima de tudo no relacionamento contigo. Por isso, neste momento, quando vamos estudar as Escrituras Sagradas, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la e aplicar no nosso coração. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta em Joel capítulo 3, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu queria iniciar com uma pergunta. Se você tivesse que ganhar 2 milhões de reais por dia, o que você faria com esse dinheiro? Pensa um pouquinho aí. Não precisa dizer não, só pensa. Se você tivesse em mãos, no seu salário, 2 milhões de reais por dia, o que será que você faria com esse dinheiro? Eu creio que dá para pagar todas as contas. Eu creio que dá para você conquistar tudo aquilo que você deseja, de repente, financeiramente. E ainda sobra um bom dinheiro para você ajudar as pessoas, muitas pessoas carentes. E ainda deve sobrar um bom dinheiro para você ajudar muita gente e guardar um dinheiro para o futuro, né? Para o futuro das gerações e tudo mais. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque recentemente houve uma grande polêmica na mídia com relação a um jovem brasileiro e recebeu uma tremenda de uma proposta, a mais cara de todas as propostas do futebol. Eu estou me referindo ao Neymar, que foi para um time da Arábia. E interessante como isso dividiu opiniões. Algumas pessoas chamaram ele de mercenário, que só pensa em dinheiro, que não precisa ganhar tanto, porque ele já tem muito, de tanto que ele já ganhou, e que ele estaria possivelmente acabando com a sua carreira profissional, já que ele vai para um time que não tem muito a ver com o futebol. Né? Não é um time europeu que tem mais visão ou visibilidade para o futebol. Outros, aliás, tem muitos que gostam do Neymar, que dizem que não, que ele está certo, ele tem que defender o dele, né? Ele tem que planejar e aproveitar a oportunidade de ganhar muito dinheiro. E eu confesso a você que realmente é uma questão difícil de julgar. Mas nós não precisamos ser juiz. Às vezes a gente quer ser juiz de tudo, né? E de todos. A Bíblia diz que o juiz justo é Deus, nós não precisamos ser Deus. Deixa Deus julgar o coração do Neymar, deixa Deus julgar a vida dele. Agora, eu confesso aos irmãos que quando eu ouvi a proposta e ele ter aceito a proposta, apenas um texto veio na minha mente. E é o que eu queria que nós pensássemos hoje. Lucas, capítulo 12, o Senhor Jesus conta uma parábola. E ele disse assim, o dono de um campo, ele produziu muito, e os celeiros não seriam o suficiente para tudo aquilo que ele produziu. Então ele destruiu todos os celeiros e construiu celeiros maiores ainda. E ele mesmo disse que ele iria guardar tudo aquilo, né? Ele ia guardar e guardar. E aí o Senhor Jesus diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que adiantou tudo isso que você guardou? Eu não estou dizendo que Deus está irado com o Neymar, esse não é o meu problema, é um problema dele se tiver, né? Mas é curioso como a maioria dos artistas, dos jogadores, de pessoas que muitos deles, como o próprio Neymar, que cresceu numa igreja evangélica, se desvia facilmente para a fama, para o poder, para o dinheiro. E aí eu fico pensando nesse texto, louco, essa noite pedirão a tua alma.
Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida, nós não sabemos quanto falta ainda para a vinda do Senhor Jesus. Na verdade, o que vai adiantar você receber tanto dinheiro assim, se o dia do Senhor chegar? Qual a vantagem de quem tem uma conta tão abastada e de quem não tem nenhum real no banco para apresentar para o Senhor? Nenhuma. Por isso que a Bíblia diz que não é errado você conquistar os seus sonhos, você ter, o seu trabalho, o seu estudo, você crescer na vida. Esse é um princípio reformado, resgatado principalmente por Calvino, o princípio da frugalidade, onde você precisa guardar, se prevenir para o futuro, para o seu próprio bem, para a sua família e para ajudar pessoas, mas nunca esquecendo de algo: os tesouros no céu são muito mais importantes, porque você não vai levar nada nesse mundo, ou deste mundo. A palavra de Jó, Nu eu vim a esse mundo, nu eu vou voltar. Então, qual a vantagem do Neymar para conosco? Nenhuma. Diante de Deus, nenhuma. Mesmo que você não tenha um salário de 2 milhões por dia, se você tiver Cristo Jesus no seu coração, você tem a maior riqueza deste mundo, onde estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, de acordo com Colossenses capítulo 2. Cristo é quem faz diferença na nossa vida. Cristo é quem vai fazer a diferença quando o dia do Senhor chegar. E aliás, esse tema dia do Senhor na Bíblia é um vocábulo muito importante. Ele aparece em diversos momentos e pode ser aplicado de diversas formas para coisas boas e ruins. Por exemplo, um dia do Senhor na Bíblia é o dia do dilúvio, dia de julgamento, onde Deus julga todos os povos e decide destruir todos os povos. Dia de juízo. Mas para todos, não. Para uma família, dia de graça. Família de Noé. Ou seja, para alguns, o dia do juízo, para outros, o dia da perdição. Para uns, dia da perdição, do juízo, para outros, dias de glória, dia de salvação. Depois nós vemos outros textos da palavra, onde a ideia do dia do Senhor está presente nas pragas do Egito, naquelas 10 pragas, e mais especificamente na última praga. Os irmãos lembram da passagem de Deus ali pelo Egito, onde o anjo da morte passaria naquela madrugada, e houve morte, onde não havia o sangue nos umbrais da porta. Dia de juízo, dia do Senhor, para com todo aquele que não tem o sangue do Cordeiro. Mas dia de glória, quando Deus cobriu o seu povo, Deus colocou-se sobre o seu povo e não permitiu que o anjo da morte fizesse algo contra o seu povo. É um dos dias de juízo. Quando nós olhamos para outros textos da palavra, e poderíamos lembrar de vários outros momentos, por exemplo, a invasão de Nabucodonosor em 606, quando invade o reino de Judá, 606 a.C., é o dia de juízo da parte de Deus. Deus havia falado por meio dos profetas, principalmente por Jeremias, por Abacuque, de que levantaria uma nação muito mais cruel para trazer juízo sobre o dia ou sobre o povo de Deus. Isso veio a acontecer. Nabucodonosor invade Jerusalém 3 vezes e destrói quase que completamente. 1/3 é espalhado pelo mundo, 1/3 do povo de Deus morre a fio de espada e 1/3 é levado cativo para 70 anos de exílio. Esse é um dia do Senhor, dia de juízo. Pela desobediência do povo de Deus, pela falta de confiar em Deus, Deus mandou um dia dele, dia de juízo da parte de Deus. Mas houve aquele dia de glória, dia da volta do exílio, o dia do Senhor, quando Deus ouviu o clamor do seu povo, ou pelo menos o de Daniel capítulo 9, e assim Deus cumpriu a sua palavra em Jeremias 29, e o povo de Deus voltou para Jerusalém, dia do Senhor. Houve um outro dia do Senhor importantíssimo, talvez um dos mais importantes, quando os anjos chegaram para os pastores em Belém e disseram: eis que vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo Senhor. Alegrem-se, o Salvador nasceu. Dia do Senhor, dia de alegria para aqueles que creem no Messias. Dia de tanta alegria que fez Simeão pegar aquele bebezinho no colo. Dias depois, quando ele foi ao templo, e ele disse: Senhor, o Senhor já pode me despedir em paz, porque eu vi, os meus olhos viram a tua salvação. Dia
do Senhor, dia de salvação. Outro dia glorioso, o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Mais um dia do Senhor na Bíblia. Mais um outro dia do Senhor, o dia de Pentecostes, quando Pedro prega e os apóstolos todos ali pregando, 3.000 pessoas são convertidas naquele dia, e Pedro vai citar Joel, capítulo 2, que nós vimos no final, no último sermão. Pedro faz uma citação de Joel, dizendo: o dia do Senhor se cumpre aqui nesse dia, nesse momento. Dia do derramar de Deus, derramar do Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre o poder do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Esse é um dia do Senhor. Mas a Bíblia também fala de um outro dia, quando o sol vai se escurecer, quando a lua não mais brilhará, nem as estrelas. Só haverá o brilho de Cristo. Mas Ele não vem mais como Salvador. Ele vem como juiz. Ele vem julgar os povos. E Joel está apresentando há alguns dias o Senhor no seu livro. Ele fala de dia de juízo, quando o povo de Deus se afastasse do caminho do Senhor, viriam os gafanhotos, Deus mesmo levantaria pragas diversas, e eles não teriam nem o que comer, e muito menos o que oferecer a Deus. Não teriam vinho, não teriam trigo, não teriam nada na plantação. Depois Deus mandaria exércitos inimigos para destruir, para acabar com o povo de Deus. É o próprio Deus quem faz. Mas agora Ele está apontando para um outro dia, o dia do juízo final, o dia do julgamento eterno. E o capítulo 3 todo vai mostrar que aqui, esse dia, vai ter sentimentos diversos, questões diversas no coração de cada pessoa. E eu queria então descrever um pouquinho o que Joel mostra para a gente aqui com relação ao dia do Senhor, mostrando que a melhor previdência da sua vida, melhor do que um seguro de vida caro, melhor do que convênio, melhor do que qualquer coisa ou qualquer dinheiro que você guardar no banco, a melhor previdência é: se prepare para o dia do juízo, para o dia do Senhor. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus, é o que diz a Bíblia. E aqui Joel vai descrever algumas coisas com relação ao dia do Senhor. Primeiro, que o dia do Senhor é o dia de vitória. Versos de 1 a 3 nós vamos ler. Um dia de vitória para o povo de Deus. Joel 3, de 1 a 3. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Olha só, Deus vai mudar a sorte do povo dele. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei juízo ou em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Deus está dizendo que chegará um tempo, onde Ele vai trazer vitória para o seu povo. Ele está mudando a sorte do seu povo. E aqui nós lembramos diretamente do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Quando Deus faz algo na nossa vida, quando Deus faz algo na nossa caminhada, na nossa carreira profissional, na nossa família, nós ficamos como quem sonha, quando Deus opera as suas maravilhas. E Ele opera durante toda a caminhada terrena, mas mais precisamente Ele vai operar as maravilhas dEle no dia do Senhor, no dia em que Cristo voltar para resgatar o seu povo. Joel talvez esteja aqui ou profetizando, se ele veio antes do exílio, ele está profetizando a volta do exílio. Se ele vem depois do exílio, ele está lembrando, assim como nós saímos do exílio, chegará um tempo de muito maior júbilo. Porque Deus vai restaurar a nossa sorte. Deus vai cumprir a oração ou realizar aquilo que o povo de Deus lá dos céus estão clamando. Os mártires clamando em Apocalipse 6. Quando, Senhor, chegará o tempo em que o Senhor vai julgar o nosso sangue, o sangue de todo aquele que morreu por Cristo. Dia do Senhor é um dia de vitória para o povo de Deus. Vitória porque Deus há de congregar o povo dele de todas as nações.
E Deus está indignado com aqueles povos que fizeram mal para o seu povo, conforme ele diz aqui, verso 3, lançaram sorte sobre o meu povo, deram meninos por meretrizes, ou seja, para ter relacionamento com prostitutas, pegaram as crianças do povo de Deus e entregaram para que eles pudessem ter relação com prostitutas, ou mesmo venderam as meninas por preço de vinho, apenas para se embriagarem. Coisas abomináveis, de acordo com a lei mosaica, com a lei de Deus. E Deus haverá de trazer juízo a esses povos, a essas nações, mas a ênfase aqui agora é: Deus vai mudar a sorte do seu povo, Deus vai fazer grandes coisas, é dia de vitória para o povo de Deus. Mas agora o texto vai mostrar que é dia de acerto de contas para com essas nações cruéis, para com todo aquele que rejeita o Filho de Deus. Verso 4 em diante, aliás, verso 4 até o verso 8. Acerto de contas, dia de acerto de contas, e nos diz assim o verso 4: que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Irmãos, vale lembrar que Joel é um livro que é escrito, um livro profético, mas com características poéticas. E dentro da poesia hebraica, há muita ironia aqui da parte de Deus. Porque olha só a ironia de Deus para com esses povos. O que vocês têm contra mim? Vocês vão querer se vingar de mim? É isso que Deus está dizendo. Vocês estão loucos? Querem se vingar de mim? Eu vou fazer que a vingança de vocês recaia sobre a vossa cabeça. Porque quem é Senhor absoluto de todas as coisas, quem é o dono de tudo que foi feito, criado, é o Senhor. Ele é dono de todas as coisas e ninguém zomba de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz: de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso ele vai ceifar. Verso 5: visto que levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos e vendestes os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o diz. Vocês zombaram de mim, zombaram do meu templo, das minhas coisas, usaram para idolatrias diversas. Talvez uma referência ao que aconteceu ou o que aconteceria com o próprio exílio, onde os utensílios sagrados do templo foram levados e usados nas orgias dos povos iníquos. E Deus agora vai dar o preço, é o acerto de contas. Vocês zombaram do meu povo, das minhas coisas, e agora vocês vão pagar o preço. Irmãos, eles estão falando aqui, aliás, o texto está sendo pesado, também para com os incrédulos, aliás, principalmente para com o incrédulo. Mas você que é crente, tome cuidado. Porque nós devemos nos apresentar diante de Deus com temor e tremor, diz a palavra. Deus é soberano, então não brinque com as coisas sagradas de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Porque para Deus nos matar, fulminar agora mesmo, Ele pode fazer. Nós temos muitos exemplos disso na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Muitos que participavam da ceia de maneira indigna lá em Corinto, estavam morrendo no dia, na hora da ceia. Porque zombavam de Deus, viviam de uma forma promíscua, sem o coração voltado para o Senhor. E Deus conhece as intenções de todos nós aqui. Aliás, essa é uma característica muito interessante quando Deus, ou Cristo mesmo, escreve a carta as 7 cartas ao Apocalipse. Lembram do texto? Conheço as tuas obras, lembram lá? Todas as cartas começam assim. Conheço as tuas obras. Mas a forma como foi escrita ali no grego é: eu conheço a obra de toda a igreja, mas eu conheço particularmente a sua obra, a obra de cada crente. De Deus não se zomba, nós vamos ter que acertar as contas com Deus. De que maneira você está levando a sua vida? Lá no seu trabalho, com honestidade, com dedicação, ou quem sabe está zombando, sendo corrupto,
enganando o seu patrão, roubando no tempo e tantas coisas? De que maneira você está se comportando dentro da sua casa? Como um bom esposo, uma boa esposa, que glorifica ao Senhor no chamado que Deus lhe deu. Aliás, não tem chamado mais importante do que ser de uma família, de cuidar dessa família, de cumprir um papel dentro de casa. Será que você tem sido um bom esposo, uma boa esposa? De que maneira você está sendo filho? Um filho rebelde, zombando dos seus pais? Quando a Bíblia diz que quem não honra pai e mãe terá muito menos dias sobre a terra. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Vejam que nós temos tantas aplicações aqui, porque nós temos a tendência de olhar para aqueles povos cruéis. Só que o juízo de Deus veio sobre Israel e Judá várias vezes, porque eles fizeram pior do que as nações iníquas e ímpias faziam. E para Deus trazer juízo sobre nós é muito fácil. De Deus não se zombe. O que o homem semear, ele vai ceifar, e a gente tem que tomar cuidado. É dia de vitória, mas é dia também de acerto de contas. Vejam lá, agora é dia de julgamento, a partir do verso 9, ou de 9 a 13. Dia de julgamento. O texto diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, chegam-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Deus está chamando a todos para uma reunião, para um encontro. E agora ele diz: apressai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos para ali o Senhor faze descer os teus, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. É dia de julgamento. Irmãos, por 2 vezes ele cita Josafá aqui. Por 2 vezes. No segundo verso, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Agora no verso 12, levantam-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Por que ele usa Josafá aqui? A palavra, o nome Josafá significa Yahvé é o meu juiz. Yahvé é quem julga. Deus é o juiz. Mas ele fala aqui que Deus vai usar, o exemplo de Josafá aqui, faz a gente lembrar do quê? 2 Crônicas 20. Lembram de 2 Crônicas 20? 3 nações se reúnem contra o reino de Judá. Josafá é rei de Judá. Um homem muito ímpio, temente a Deus, que cometeu alguns erros, fez algumas uniões com Acabe, por exemplo, e Deus puniu ele, quase perdeu a vida por causa dessa união. Mas ele volta para o reino de Judá, e agora 3 nações vêm contra ele. Os meunitas, amonitas, os moabitas, estão a 30 quilômetros no deserto de Engedi. Não dá tempo de reunir exército, não tem exército suficiente, a vitória é do povo inimigo. E 2 Crônicas 20 diz que Josafá tem medo e se põe a buscar ao Senhor. E Deus diz o que para ele? Vocês vão louvando, porque a guerra não é tua, mas é minha. Dia de vitória do povo de Deus. É por isso que nós lemos o Salmo 48 no início, porque provavelmente o cântico entoado pelos levitas foi o cântico do Salmo 48, grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os povos. Nosso Deus é grande, Ele é Senhor absoluto. Aliás, o coral cantou isso no começo do culto. E quando os levitas saíram para cantar, Deus fez com que todo o exército inimigo fosse destruído. A referência aqui ao dia de julgamento, onde Deus vai trazer bênção para o seu povo, juízo para aqueles que rejeitam a Deus. E aqui o texto diz, verso 13, lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande, o cálice da ira de Deus está crescendo, chegará um tempo em que tudo será destruído. Irmãos, me perguntam, como pastor, se Jesus vai voltar logo. E eu digo, não sei.
Mas quando a gente olha para os textos da palavra, uma certeza nós temos, está cada vez mais perto. Porque a descrição que Cristo faz da sua volta, em Mateus 24, em Marcos 13, ele diz assim, que o tempo da sua volta vai ser semelhante ao tempo do dilúvio. E eu acho que nós não estamos tão longe disso. A maldade, a crueldade humana está sendo tão grande, que parece o tempo do dilúvio. Outra figura que Jesus usa, que a sua volta vai vir como no tempo de Sodoma e Gomorra, onde o pecado e a maldade da humanidade era tão grande, porque a paciência de Deus também tem limites. E chegará o tempo em que tudo será transbordado, como ele diz aqui, a foice virá, a seara estará madura, vinde e pisai porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Quanta maldade no coração do ser humano, quanta malícia no coração do ser humano. Dia de vitória, dia de acerto de contas, mas também dia de julgamento. Irmãos, o texto continua agora dizendo que será um dia de habitação, de Deus tabernacular conosco, com o seu povo. Deus tem prazer em andar conosco, em caminhar conosco, verso 14 até o verso 17. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor ou resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra temerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Ele está dizendo que o dia do Senhor será um dia terrível, dia de lamento, dia de desespero. Imagine, irmãos, o sol não brilha mais, a lua não tem luz alguma, as estrelas, tudo deixa de brilhar. E haverá um bramido das nações contra o povo de Deus. Quando nós juntamos esse texto com todos os outros, do Novo Testamento principalmente, que falam do juízo final, mostram que o dia do iníquo, ele será solto e irá contra o povo de Deus, bramindo, rugindo como se fosse um leão. Mas como é bom essa palavra aqui de Joel, verso 16, quem brama mais forte, quem tem um rugido muito maior, é o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, os céus e a terra tremerão, todos tremerão diante da autoridade, do rugido do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do leão da tribo de Judá. Ele sim vai rugir muito mais forte, e vai despedaçar os inimigos. É essa figura que Joel está mostrando para nós, mas para o povo de Deus, o Senhor será refúgio, socorro bem presente na tribulação. Será um dia de grande tribulação, mas Deus será o refúgio, o socorro bem presente, a fortaleza dos filhos de Israel, conforme diz o final do verso 16. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus. Você tem relacionamento íntimo com esse Deus, você pode chamar Ele de seu Deus. O Senhor vosso Deus, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Um Deus que habita com a gente. Um Deus que decidiu tabernacular conosco, desde o tempo da caminhada no deserto. Depois Ele vem em glória, Ele mesmo na pessoa do seu Filho, vem morar conosco. E agora chegará um tempo em que Ele também habitará eternamente conosco. É o dia de habitação. É o dia do Senhor, é dia de vitória, dia de acerto de contas, dia de julgamento, dia de Deus habitar com seu povo, tabernacular com seu povo. E agora o texto vai terminar, versos 18 a 21, mostrando que será um dia de vida e de morte. Dia de vida e de morte, verso 18 em diante. E há de ser que naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim.
O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. De novo, a habitação de Deus aqui, mas a ênfase do texto é: vida para alguns, morte para outros. Morte para aqueles que desprezaram, para o Egito, para Edom, se tornará um deserto, um vale sombrio, árido. Mas vida para aqueles que são do Senhor. Verso 18, há de ser naquele dia, no dia do Senhor, e os montes destilarão um mosto. Lembram disso? Não tem um mosto para a produção do vinho, porque o gafanhoto chegou e tudo se acabou. Agora ele termina dizendo: chegará um tempo em que haverá vinho, haverá alegria, haverá sustento para o povo de Deus. O monte vai estar cheio de mosto, os outeiros manarão leite, não vai faltar leite, vida, sinais de vida para o povo de Deus. Os rios de Judá estarão cheios de águas. Todos os rios do povo de Deus representam quem, irmãos? Quem é o rio de água da vida que corre do trono de Deus? O próprio Cristo Jesus se derramará sobre o povo de Deus, trazendo vida, vida abundante. E o texto diz isso: os rios de Judá estarão cheios de águas, sairá a fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O vale de Sitim ficava um pouquinho ao norte ali do Mar Morto, um local totalmente árido, com árvores duríssimas. E o que está dizendo o texto é que em todo lugar onde havia deserto, haverá vida, porque Deus vai se derramar sobre o seu povo. Vida para o povo de Deus, morte para o incrédulo, para aquele que não quer saber de Deus. Irmãos, eu fico pensando nesse texto e aplicando ele para a gente. O que o texto está falando é que chegará um dia, aquilo que já foi dito aqui, e que daqui a pouco vai ser cantado pelo coral. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará, e se curvará, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos farão isso. Todos os demônios estarão debaixo dos pés de Cristo, louvando, confessando que Cristo é o Senhor. Todos os ímpios, todos os incrédulos estarão curvados diante da majestade de Jesus, dizendo que Ele é o Senhor. Mas não vai adiantar nada para eles, porque eles receberão a morte eterna, a condenação eterna, porque o tempo deles já foi. Primeiro que para os demônios caídos, os anjos não têm salvação. Para aqueles que são humanos, poderia ter salvação se eles tivessem recebido a Cristo. Chegará esse dia de grande lamento, mas todos nós também nos curvaremos diante dEle e declararemos com toda alegria que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que pagou o preço da nossa dívida, do pecado. Ele é quem apaziguou a ira de Deus e nos deu livre acesso à vida eterna. Pelo seu sangue, Ele é digno de toda honra, glória e louvor. A questão, irmãos, é só uma questão importante aqui. Quando é que você vai tomar posse disso? Você vai esperar chegar o dia do Senhor? Quando é que você vai tomar posse de todas essas graças, desse poder do Santo Espírito se derramando sobre a igreja a partir do Pentecostes? Quando é que você vai tomar o poder de Cristo, vertido na cruz, o sangue dele, o corpo dele vertido por nós? Quando é que nós vamos tomar posse disso? Quando Jesus voltar, não vai dar tempo. Se for só quando Jesus voltar, nós vamos experimentar as amargas palavras de Cristo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não vos conheço. Pode ter expelido demônios, pode ter falado do meu nome, pode ter tocado no louvor, pode ter pregado o evangelho para todo mundo. Se não é do Senhor, se não experimenta a vida no Senhor, vai receber a palavra de Cristo: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas se nós somos do Senhor, se nós somos carentes e precisamos todos os dias pedir: Senhor, vem sobre mim, vem com teu poder santo sobre mim, vem, ó Deus, me dá a inclinação para ouvir a tua palavra, para desejar o Senhor todos os dias, para experimentar a vida que corre do trono de Deus.
Então nós vamos ouvir a palavra de Cristo: vinde benditos do meu Pai, para o gozo do teu Senhor. De que maneira você está cultivando a sua vida? Com Cristo. Cristo é relevante para as áreas da sua vida. Cristo é relevante para o seu casamento. Cristo é relevante e interfere no seu relacionamento conjugal. Cristo é relevante e interfere na forma como você trata os seus filhos, na forma como você trata as pessoas. Cristo é relevante na forma como você joga futebol, os meninos de sexta-feira. Ou naquela hora a gente esquece que é de Cristo. Será que Cristo tem sido relevante para nós em todas as áreas da nossa vida? O texto não está escrito para incrédulos. Joel escreveu para o povo de Deus. Joel é o profeta que diz, como eu já falei aqui, né? Uma citação do Dr. Mauro Meister. É como a mãe dizendo para o filho: desce desse muro aí, senão você vai cair. Esse é tempo de arrependimento, de levar Deus a sério. E de glorificar a Cristo, e de se curvar hoje aos pés de Cristo, e declarar hoje que Ele é o Senhor da nossa vida, e de perguntar a Ele: Senhor, o que o Senhor quer na minha vida hoje? Não amanhã no dia do Senhor, hoje. O que eu vou fazer com o meu dinheiro hoje? Para a glória do Teu nome. De que maneira eu vou investir no Teu reino com o meu dinheiro, com o meu tempo, com o meu corpo, com minha família, com tudo que eu sou. Agora, se você quiser viver do seu jeito, então faz do seu jeito. Anda do jeito que você quiser. Anda de acordo com o seu coração. Mas conforme diz Eclesiastes, saiba que você vai ter que pedir contas, ou Deus vai pedir contas de você. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos hoje nos curvar diante da majestade do Senhor Jesus. Que todo joelho se dobre e se curve, que Ele é o Senhor, digno de louvor, de adoração. Deus assim nos abençoe.